Cara, quando eu começo a ler esses tipos de livro aqui, ó, esse O Poder do Agora, a Bíblia, eu dou muitos insights, sabe? E eu era uma pessoa que eu tinha péssimos hábitos alimentares, não tinha hábitos físicos, de exercícios físicos, não tinha hábito de leitura e eu tinha muita vontade de ter esses hábitos. Quando eu era criança, eu tive até uma infância muito boa, eu brinquei até muito grande porque eu, sou da roça do interior. Então eu brinquei assim até mais velha mesmo. Então até que quando, criança e adolescente, pré-adolescente a adolescente, porque eu brinquei até mais velha, hoje se me chamar pra brincar de futebol, de queimada, divertir, assim, eu gosto. Eu acho que esse é o ponto. Talvez eu não tenha essa dificuldade demais de fazer exercício, mas eu tive um tempo muito sedentário, que eu ganhei muito peso quando eu comecei a vida adulta de fato, né? Procurando emprego, tentando dar certo as unhas em gel e tudo mais. Eu ganhei muito peso, porque isso não foi a minha prioridade. Só que eu me perdi totalmente nisso, eu me descuidei de mim. E quando você se descuida de você, porque tem até aquele mandamento de Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo. Se você se ama pouco, não tem como você amar o outro. Então, eu acho que tem muito essa mensagem, se ame nessa mensagem, né, para você poder amar o outro. E quando você deixa de lado você mesmo, eu acho que tudo começa a desandar. O seu pessoal, o seu profissional, os seus relacionamentos com as pessoas, o relacionamento com o seu companheiro, com a sua companheira. E o que acontece? Quando eu tô lendo aqui, olha, esse livro aqui, cara, cada linha que você lê, ele dá um boom na sua mente. Tanto é que não dá pra... Eu, pelo menos, não consigo ler ele muito, assim, de uma vez. Porque ele é muita coisa pra você absorver. E se você lê, assim, correndo, sabe? Só passando o olho, literalmente você não vai pegar todo o conhecimento que ele oferece. Porque ele é um conhecimento muito, muito foda. Eu não sou de falar essa palavra cedo, mas esse livro aqui, tanto O Poder da Mente, também quando você começa a ler esses livros desse universo, vamos dizer assim, que fala sobre isso, essas coisas, cara, é demais mesmo. Mas enfim, eu tô aqui num sábado com roupa de casa mesmo, mas eu quis gravar esse vídeo, aproveitar que eu tô um pouco inspirada, que eu estou inspirada, vamos falar positivo, né? Que espero que chegue alguma coisa bacana pra você. E me veio assim na mente, lendo esses livros. Se você não mudar, né, seu hábito, seu pensamento, sua emoção, porque a gente tá o tempo todo pensando, e às vezes a gente tá 24 horas pensando, a gente não consegue parar de pensar, né? E às vezes isso é até muito cansativo, né? E às vezes a gente fica fazendo histórias mentais, o ego gosta disso. O Poder do Agora, esse livro, ele explica muito bem sobre isso. O ego, ele fica o tempo todo voltando ali no passado. Eu devia ter respondido fulano assim, ciclano assim. E a gente faz isso, eu tô falando aqui, mas eu também faço. A gente faz isso durante o dia. De hora que você vê, opa, o que eu tô fazendo lá no passado? Que coisa, eu tô aqui agora no presente maravilhoso. Que a minha cabeça é? E quando você começa a se observar, quando você começa a se vigiar, que você fala, cara, que loucura isso, né? Que loucura. Porque às vezes você tá num presente bacana, maravilhoso, e você volta, né? Ou às vezes, tipo assim, às vezes talvez você não tá vivendo uma fase bacana, mas aquilo ali já passou. E aí é por isso que talvez você não esteja nessa fase bacana. Eu tenho muito medo disso, porque eu estou vivendo uma fase bacana, muito boa, graças a Deus. E eu fico, às vezes, nessas histórias mentais do passado, porque isso todo mundo é assim, não é só eu, não é só você, todo mundo é assim.
E a gente fica também ansiando pelo futuro, mas o presente que é bom, nada, né? A gente tem uma dificuldade enorme de estar presente no aqui, no agora, nesse milésimo de segundo, nesse, sabe, nesse agora, instante agora mesmo. É muito difícil a gente né? Hoje a gente tá tão distante do presente que às vezes a gente tá com as pessoas que a gente gosta e a gente não consegue viver aquele presente de fato, mesmo se você tentar. Né? A gente tá numa dificuldade muito grande por causa dessa era da internet, de tudo, né? E tem pessoas ainda, muitas pessoas inconscientemente, que elas não veem isso ainda, né? Que elas não veem que elas não estão no presente, que elas estão nesse, sabe, se aprofundar mais nisso. Porque quando você lê O Poder do Agora, esse livro, você fala assim, ele te dá um lapso assim na sua cabeça. Porque quando você começa a se vigiar, literalmente, você não está no agora, hora nenhuma. Sua cabeça sempre está no passado ou ansiando o futuro. Às vezes nem fazendo história mental, lembrando de alguma lembrança, sabe? Não tô falando assim de histórias de lembrar de coisas negativas. Você lembra de tudo, sua cabeça fica o tempo todo pensando. E aí, me veio assim, é tão difícil a gente construir um hábito. Depois que eu comecei a fazer reprogramação mental, isso me ajudou demais, me ajudou na vida amorosa, né, com meu marido, no meu relacionamento, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, o amor comigo mesmo. É claro que tem que trabalhar muito e a gente vai ter que trabalhar a vida inteira, porque a gente tá aqui pra evoluir o nosso ser. E como ser humano, nessa roupagem aqui de ser humano, a gente tem milhões de defeitos e tudo mais. E a gente tem que estar trabalhando eles, né? Tijolinho por tijolinho, né? Entrando para si mesmo para poder se reconectar com a gente mesmo. A gente foge da gente mesmo. A gente foge muito. E a hora que você começa a se vigiar, o seu pensamento, porque não é fácil. Você começa a vigiar agora, daqui a pouco você não tá vigiando mais. Aí você lembra lá mais pra frente, o dia já passou, 2 dias já passou, opa, deixa eu tentar. Aí você vai tentando, você vai tentando, você vai tentando. Você vai melhorando um pouco mais, né, essa prática. Mas quanto mais você se vigia, mais você vê que você tem erro, que você tem pecados, que você... É igual na Bíblia fala, né? A gente erra e peca em pensamentos, em palavras, em ações. E aí, eu falei assim, gente, no livro da Carol Velten fala isso mesmo. E eu fiz um videozinho curto, né? Com aquele rápido, né? Fazendo as coisas, tentando fazer gravação. Meu marido me ajudando também a fazer a gravação. E eu coloquei uma mensagem. Se a gente for 1% melhor, eu acho que é mais ou menos isso. Que tem no livro da Carol Velten. Todos os dias. Você não precisa ser 100%, você pode ser 1% melhor do que você foi ontem. E no outro dia um pouquinho, pode ser 0,5% ou 0,1%. Mas se você for um pouquinho melhor do que você foi ontem, o que eu posso fazer hoje de melhor? Nossa, eu vou escolher um livro e eu vou comprar. Ponto. Comprou o livro e chegou daqui uns dias? Nossa, eu não consigo ler isso. Não consigo focar. Cara, eu vou ler meia página. Nem que se for meia página, você fica horas no celular. Nem que se você ler meia página, porque às vezes a gente vê muito assim na internet, você tem que ler todo dia, você tem que ler tantos livros por dia. Mas, cara, é melhor você ler um trechinho por dia, é melhor do que você não ler nada. E você entender o que tá falando ali. Você marca de alguma forma com um lápis, alguma coisa, mas é melhor do que você não fazer nada. Quando eu queria começar a fazer academia, eu não tinha condições na época de pagar. Antes eu não tinha condições, não fazia, tentava fazer caminhada. Mas tudo bem, fazia um esforçozinho para fazer uma caminhada, alguma coisa em casa, pelo menos. Mas nem emagrecia, porque, né, era aquela coisa. Meu filho, é melhor eu fazer uma vez no mês do que nada, o dia que eu animava a fazer. Comecei a fazer 2 vezes na semana academia, né, com a minha personal, a Ju. E beleza,
comecei a fazer com ela, porque aí você tendo um direcionamento, porque uma vez eu comecei e deu dor no joelho. Aí pra mim foi bem melhor. Aí, beleza, eu falei, melhor 2 vezes na semana do que nada. Porque as pessoas vão te falar, você tá precisando de aumentar esses dias aí. E elas estão certíssimas, mas vai no seu tempo e tudo mais. É melhor você fazer 2 vezes na semana, uma vez na semana, do que não fazer nada. Às vezes a gente lembra, nossa, hoje eu acho que eu até conseguiria fazer uma caminhada, um exercício, mas eu não faço todo dia. Pra que eu vou fazer? Inconscientemente, por isso que a gente foge da gente mesmo. Isso passa assim, ó, na nossa cabeça, sem a gente ver, quase sem a gente ver, sabe? Bem rasteiro. E a gente não faz, porque a gente não faz todos os dias. Faça. Porque é assim que vai começar as coisas fluírem. É assim que começa. Foi assim comigo que começou. Agora eu tô fazendo 4 vezes na semana. E eu estou amando, porque você vai, faz um pouquinho e vai embora. Eu falei, nossa, se eu soubesse, eu tinha feito isso. E claro que com uma pessoa, um personal te acompanhando, é muito melhor. Né? Igual a Ju vai me ensinando as posições, tudo certinho, eu não fico com dor. Se eu fico, eu falo com ela, gente, olha o que eu tô errando.